estava ontem ministrando com os nossos irmãos voluntários sobre aquilo que Jesus falou, não é? Sobre ali, em torno da oração do Pai Nosso. Não falámos sobre o Pai Nosso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, mas ontem não falámos sobre isso. Hoje vamos falar. Porque muitas vezes eu que já preguei a oração do Pai Nosso em casamentos, acho que já preguei em funerais também, sério. Porque a oração do Pai Nosso tem uma escritura profunda e séria e completa. E eu gostava que agora, em pé, já que nos sentámos um minutinho, lêssemos a oração do Pai Nosso em Mateus 6. É qualquer coisa de muito sério. Jesus disse, verso de número 9, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas ou induzas ou permitas que caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos dizer amém? Amém. Podem tomar os vossos lugares. Esta oração, ela está envolvida, ontem como estava a partilhar, a postura de um voluntário, a postura de alguém que quer servir e honrar a Deus, quer trabalhar no reino de Deus, quer estar envolvido naquilo que é mais importante. E ontem falámos algumas coisas importantes, mas hoje eu queria falar para todos nós o verdadeiro sentido do Pai Nosso, amém? Porque o Pai Nosso foi trazido por Jesus Cristo de uma maneira que Jesus estava numa postura de alguém que estava a saber sentir os nossos problemas. Eu queria que nós percebêssemos o que é que Jesus está a nos ensinar no Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é uma revelação das nossas necessidades. Vocês estão a perceber? O Pai Nosso é um relato de que Jesus entendia, enquanto estava como homem, entendia aquilo que nós necessitávamos de orar. Jesus estava na terra e ele nunca precisou de pedir perdão. Ele nunca necessitou de clamar por perdão dos seus pecados, porque ele nunca pecou. Por isso que o Pai Nosso inicia com estas palavras. Vós não inicia, ele alerta estas palavras. Vós orareis assim. Jesus não orava assim. Certo? Por muitas razões. Primeira, ele não precisava de pedir a Deus que a sua vontade fosse realizada na sua vida, porque ele já a realizava. Ele não precisava de pedir perdão, porque ele nunca pecou. Ele não precisava de dizer que também perdoava os seus inimigos, porque ele é o reflexo máximo de quem perdoou e veio ao mundo para perdoar toda a humanidade. Porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus não ora assim. Amém? Jesus mandou-nos orar assim. E o que Jesus revela nesta oração é que nós precisamos de orar de tal maneira que nós, sem essa oração diária, a nossa vida perde a força, o sentido, porque esta é uma oração para todos os dias. E repara, e repito, eu tenho sempre que dizer isto, para não ser induzido em erro, Jesus não disse para orarmos estas palavras, porque senão o verso anterior diz, não useis de vãs repetições. Ok? Mas ele nos dá diretrizes para nós sabermos como orar. Os próprios discípulos perguntaram a Jesus como orar. E nós encontramos em toda a história da humanidade revelada na Bíblia que não há duas orações iguais.
E nós, nesta manhã, queremos aprender o que Jesus nos quis ensinar. Pelo menos uma parte. O primeiro aspecto que me salienta aqui é que a nossa oração não só é dirigida ao Pai, como é necessário Ele ser teu Pai. Ele diz, vós orareis assim, Pai Nosso. Ele diz, Pai. É necessário que aquele que ora tenha Deus como Pai. Davi no Salmo 23 tinha a noção desta verdade, que ele dizia, o Senhor é o meu pastor. Podíamos, em vez de pastor, o Senhor é o meu Pai. Não é? A Bíblia diz que Deus nos quer tornar filhos. Amém? A todos quantos o receberem, e receber é aquele que toma posse, é aquele que recebe, é aquele que tem, é aquele que toma posse de algo, porque receber é diferente de ouvir, receber é diferente de até acreditar, receber é tomar posse. E é necessário orar dirigido ao Pai. E isto é muito importante no ponto de vista da filiação que nós temos quando fazemos nossas orações. Nós temos muito mais vantagem do que a maioria das pessoas que conhecemos. Porque elas oram, sabem a quem? Ao santo padroeiro delas. Oram a A, a B, a C. Fazem orações das mais diversas, a entidades das mais diversas, porque acham que são elas que vão interceder por eles. Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse para vós orareis ao pastor Paulo. Não. Ao profeta. Não. Vós orareis assim. Pai. Precisa de ser teu pai. Precisas de recebê-lo como pai. Ele precisa de se tornar verdadeiramente teu pai. E ele é pai daquele que o recebe e o segue. Ele é pai daquele que tem disciplina. Ele é pai daquele que vive de acordo com aquilo que é os princípios dele. E ele diz, Pai nosso. É preciso ser nosso. Estão a sentir, estão a perceber? Hein? Eu pergunto quem é o teu pai. Há muita gente, há muitos anos eu estava a ministrar a palavra do Senhor e, salvo erro, falei sobre Deus como pai. Um senhor que entrou assim meio abrutalhado, sentou-se, ficou. E quando eu comecei a falar de pai, ele saiu irritado, porque ele tinha uma noção de um pai, que era se calhar o pai dele, de uma grande besta. E nós fazemos conexão entre o Deus, como se fosse o Deus do céu, parecido com o pai da terra. E o nosso pai na terra muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Porque o pai dos céus é um pai verdadeiramente pai. E há muita gente que não consegue ver Deus como pai por causa do pai que teve na terra. Porque o pai o abandonou, o pai violou, o pai fez mal, o pai era violento, o pai prejudicou a sua fé, o pai isto, o pai aquilo. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver Deus como pai. Mas quando tu olhas para Deus como pai, tu olhas para Deus como alguém que quer te amar de uma forma grande, que te amou de uma forma grande, que enviou o próprio Filho para salvar a tua vida, e tu vês Deus como aquele que cuida, porque um verdadeiro pai, ele cuida, ele alimenta, ele ajuda. Amém? Então a palavra nosso pode estar associada a este sentimento de posse. E quando eu sei que Deus é meu pai, eu mudo de postura, porque eu sinto-me seguro. Porque não é um pai qualquer. É um pai que tudo pode, como vamos ver mais à frente. Depois também diz, santificado seja o teu nome. É muito curioso este texto. Nós estávamos a cantar, estávamos a santificar, estávamos a glorificar o nome do Senhor. Só nós, sabe quem é que santifica o seu nome? Isto tem várias revelações, esta frase. E uma delas é que nós temos que declarar que Ele é santo. A igreja tem o dever de declarar que Ele é santo. Em Isaías, os anjos, os querubins diziam santo, santo, santo é o Senhor. E o que é que isto é de importante para nós? Porque esta é a nossa oração. Dirigida ao Pai, que é nosso.
Amém? E que está nos céus, mas que não está desatento na terra. Somos nós que declaramos como Deus é santo. Sua santidade aqui revela algo grandioso. Revela a sua pureza nos seus atos, também revela a sua justiça, como também revela o seu amor. Porque Ele é santo e nele não há sombra de variação. E a igreja, ela tem que entender que tem um Deus santo. E que nós, como filhos de um pai, temos o ADN do próprio pai. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, como o Senhor é santo. Por isso que a Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. A igreja tem que entender que nós precisamos de uma vida completa em luta. Eu não estou a dizer que não vamos falhar, mas eu estou a dizer que temos que viver em santidade. Porque também 1 João diz: se dizemos que não pecamos, somos mentirosos e não há verdade em nós, mas se pecarmos, temos alguém que nos perdoa. Mas a igreja, nós que temos Deus como Pai, temos a vantagem de saber que até nas nossas falhas, nos nossos erros, temos um Pai que está pronto a abraçar-nos, a perdoar-nos e a acarinhar-nos. Olha a parábola do filho pródigo. Ele é o símbolo de um pai que deixa o filho fazer o que ele quer, porque Deus nos deixa fazer o que nós queremos. Os erros, as coisas certas, as coisas erradas, as bem-intencionadas, as más-intencionadas. Deus deixa-nos fazer tudo. Mas Deus está pronto a olhar ao longe, sempre atento, a ver quando o pródigo chega. Outra verdade importante é, sem dúvida, venha o teu reino. E eu gosto disto, sabe porquê? Porque é de facto necessário nós desejarmos que o reino de Deus venha a nós. O reino de Deus só vem a nós se nós permitirmos. Isto significa que o seu reino, os seus princípios, suas leis, suas regras, porque há regras, não tenha dúvida. A Bíblia é um livro cheio de princípios, leis espirituais. A Bíblia é o livro mais completo da história da humanidade. Mas será que nós queremos que o reino de Deus venha a nós? Note que Jesus, mais uma vez eu repito, portanto vós orareis assim. Sabe porque é que Jesus não precisava dizer venha a mim o teu reino? Porque o reino de Deus estava nele. Ele era o próprio rei dos reis. Ele era o rei do reino. Ele veio ao mundo implantar o seu reino. Mais uma vez, sabe que o homem até Cristo tinha uma noção diferente do que era o reino de Deus. Depois de Cristo, o reino foi desmistificado, foi melhor explicado. E hoje nós, igreja, devíamos viver nesta terra fazendo a diferença de uma tal maneira, porque vivemos num reino dentro de outro reino. Sabe quem é o rei deste mundo? É Satanás. Mas nós vivemos num reino que é o reino de Satanás, que quem domina é o inimigo das nossas almas, mas vivemos dentro, debaixo, orientados, guiados pelo reino de Deus. E nós temos que ser diferentes. Por isso somos sal. Por isso que somos luz. Por isso temos um cheiro, cheiramos diferente. Somos o bom cheiro de Cristo. Por isso que a nossa fragrância é Cristo. Por isso que as pessoas que olham para nós deviam de ver em nós a imagem de Cristo. Porquê? Porque em nós tem que haver luz, tem que haver brilho, tem que haver Cristo. Se em nós há murmuração, há crítica, há interpretações das mais diversas que nos levam a viver uma vida zangados e arreliados com muita coisa, a nossa vida não brilha. O mundo vê em nós aquilo que vê nos outros. A igreja não foi chamada para revelar o mesmo que os outros revelam. A igreja foi chamada para revelar solução, a resposta que está em Cristo. E nós, igreja, temos que entender que o reino de Deus e a sua justiça deve estar implantada em nós, primeiro, e depois
através de nós. Porque fomos nós, aqueles que Ele levantou para ser suas testemunhas. Às vezes nós queremos muitos títulos. Pastor, profeta, diácono, ancião. Queremos títulos de doutor das Escrituras. Queremos títulos de apóstolos. Quando o maior título é ser testemunha de Jesus. Amém! Uma testemunha do quê? De que vale a pena viver no seu reino. Vale a pena estar debaixo das leis e orientações do reino de Deus. Isso é que é. Saber que o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: meus filhos, eu sei que vocês precisam destes princípios para que todos os dias vocês cuidem da vossa alma. Dirijam a vossa oração ao Pai. Mas permaneçam numa vida não só de glorificar e dar honra a Deus como santo, mas não se esqueçam que ser filhos deste Pai representa ter o mesmo sangue, o mesmo ADN. Irmãos, ser crente e viver como os outros não é ser crente. Ser crente e mentir, roubar, embebedar-se. Ser crente e andar uma vida de prostituição, de pornografia, de tanta coisa. Não é ser crente. Uma coisa é o que acredito, outra coisa é o que eu vivo. Eu posso acreditar em muita coisa que não vivo. Alguém concorda comigo? Obrigado, pelos vistos não. Acha que acreditar significa viver? Não. Eu acredito que o vírus que está por aí, o chamado Covid-19, ele faz muito mal. Mas eu não vivo assim tão preocupado e tão protegido. E não faço assim tanta coisa para não o apanhar. Eu até digo, eu uso máscara porque sou obrigado. Mas eu acredito que o vírus faz mal. Vocês entendem? Eu também sei que andar na estrada, mais do que aquilo que obriga a lei do código da estrada, é errado. Eu acredito que posso ser multado. Eu também acredito que por minha culpa posso morrer num acidente ou até matar pessoas. Vocês acreditam nisso? E muitas vezes a andar certo também posso morrer, mas isso já é outra questão. Mas o facto de eu saber que andar a mais de 120 ou de 50 ou de 90 é errado, me pode dar multa, não significa que eu não o faça. E infelizmente peço perdão e faço. É verdade. Às vezes nem é preciso fazer por maldade. Os carros hoje são muito bons, andam muito bem. Quando a gente dá por elas está a 160 ou 180, depende do carro. E eu digo, só posso ir a 120. E lá vem uma multa. E alguns ficam sem carta. Eu acredito que é errado. Mas não significa que viva. Eu acredito que a gordura da carne que eu como, que eu gosto imenso, a pele do porco, tudo aquilo que é pior para a minha saúde e que me sabe melhor, eu acredito que me faz muito mal e que me poderá reduzir os anos de vida. Mas eu não vivo para viver naquilo que acredito. Eu não como verdura ao almoço, nem ao pequeno almoço. Eu como sempre queijo, um bom café. E às vezes uma omelete como ontem, bem feitinha por mim e com mais uns amigos. Eu acredito que se continuar sem fazer exercício físico e se continuar a engordar, eu vou morrer mais cedo. E vocês, alguns, se calhar, têm que me fazer o funeral. Mas o facto de eu acreditar não significa que eu viva a contrariar aquilo que é mau para mim. Irmãos, uma coisa é o que tu acreditas, outra coisa é o que tu vives. E há gente que só porque acredita se acham melhores que os outros. Eu quero te dizer hoje uma coisa muito feia. Há pessoas que não acreditam em Deus e vivem mais Deus do que alguns. Porque são íntegros, são honestos, são pessoas que fazem o bem, são pessoas que não prejudicam o próximo, são pessoas que não maldizem do próximo. Acredita nisso. E nós, como igreja, precisamos que o reino de Deus deixe à nossa vida, que são os seus princípios, as suas orientações, aquilo que vem dele,
E a outra questão que Jesus trouxe foi: seja feita a tua vontade. Irmãos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Será que isto é possível? Quando Jesus diz isto, ele diz algo que nossas orações são para que se realize em nós sua vontade e não a nossa vontade. A tua oração não tem como objetivo que a tua vontade vença sobre a vontade de Deus. A tua oração tem que ser assim: Pai, eu preciso disto, se for a tua vontade. Essa coisa de exigir a Deus: eu reivindico, Senhor, porque eu sou teu filho e a tua palavra diz: tudo o que pedires em meu nome, acreditando, eu farei. Isso está mal interpretado por muitos. Porque eu quero te dizer que nem tudo o que nós pedimos, que acreditamos, Deus nos dá. Sabe porquê? Porque pedimos coisas erradas. E o apóstolo disse bem: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos fará. Paulo, ele não tinha nada de errado, no meu ponto de vista teológico, quando ele orou pelo seu espinho na carne, que não sabemos, ninguém sabe o que era. Ele diz que orou 3 vezes e percebeu que Deus não queria que aquele assunto fosse resolvido. Amados, a igreja tem que aprender que Deus faz a nossa vontade quando a nossa vontade está enquadrada com a vontade de Deus. Não há outra forma. Amém? Pode aplaudir para Jesus e para a sua palavra. Jesus desejou que na terra acontecesse aquilo que acontece no céu. Porquê? Porque no céu o rei manda. E aqueles que estão debaixo da orientação do rei não vivem numa ditadura de um rei que é mau, que é violento, que é ditador, mas sim num governo teocrático, governo de Deus, onde tudo o que Deus diz, manda fazer e tem como base a justiça. Anda tudo muito revoltado por causa do nosso amigo e ex-primeiro-ministro, o engenheiro Sócrates. Anda tudo. Mas deixe-me dizer-lhe, eu não sei se ele é culpado ou não, nem cabe a mim preocupar-me com isso. Mas uma coisa eu sei, não há nada mais errado que é perante um juiz alguém ser condenado quando é injusto, quando é inocente. Ser condenado inocente. Eu quero dizer que no reino dos céus só houve um condenado inocente. Ninguém vai para o inferno porque Deus não gostou dele. Ninguém vai para o céu porque tinha um padrinho para pagar. Ou um juiz para cobrir e fazer uma maldade. Porque Deus não só é santo, como Ele é justo. Só um sofreu a injustiça de ser condenado, sendo inocente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas há irmãos na igreja, há pessoas que caminham pelas igrejas que acham que Deus é injusto consigo. Porque aconteceu isto, porque aconteceu aquilo, porque sofreram isto, porque sofreram aquilo. Meu amado, na terra todos sofremos injustiças. Não há, irmão, a Bíblia inclusivamente fala que há pessoas que prosperam na sua injustiça e há pessoas que não prosperam sendo justas. A Bíblia tem toda a resposta. Por isso que é necessário, queridos irmãos, como igreja, a igreja no século XXI tem que ser uma igreja madura. Não uma igreja lunática. Diga comigo, lunática. Madura não significa seca, madura não significa insensível, madura não significa uma igreja que realmente se torne como uma pedra de gelo. Madura significa coerente com a verdade da palavra e a nossa própria história. Porque nós somos humanos e temos que entender quem é que manda na nossa vida.
não é a tua vontade. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: Pai, se é possível, faz isto, mas não se faça a minha vontade. Eu gosto muito quando Jesus esteve perante a ressurreição de Lázaro. Não está cá o Lázaro hoje, não? Está, Lázaro. Estou a falar para ti agora. Jesus estava perante... O Lázaro estava morto, coitado, há 4 dias. Olhem para o Lázaro, ele estava morto 4 dias. Imagina, que era ele. Não seria muito mais novo aquele Lázaro. Seria um jovem de 40, 30 e tal anos, como o nosso Lázaro. E o que aconteceu? Jesus fez uma oração. Jesus veio a declarar lá atrás, com Marta e depois também com Maria: o teu irmão dorme, há de ressuscitar. E ninguém entendeu o que Jesus estava a dizer, porque a gente ouve Jesus e não entende. Ouve a palavra e não compreende. Nós somos cabeças duras. E Jesus estava... Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres. Amém? E quando Jesus orou, diz que ele orou e disse: obrigado, Pai, porque sempre... Como é que ele disse? Sempre me ouves. Eu quero te contar um segredo nesta manhã. Jesus sempre te ouve. O Pai sempre te ouve. O Espírito Santo está na terra, no teu coração, está em todo lugar para encaminhar as nossas orações ao Pai. Ele sempre, diga comigo, nos ouve. Eu quero te dizer, tudo o que Jesus viveu, todos os milagres que Jesus fez, todas as obras que Jesus fez, só há uma coisa que tu não consegues fazer, que foi salvar a humanidade. Ele pôde. Mas todo o resto nós podemos fazer. Porque ele até disse: vós fareis maiores obras do que as que eu vou fazer, porque eu vou para o Pai. Ainda disse: bem-aventurado o que crê sem ver. Coisa linda. Eu sou mais bem-aventurado do que Tomé. Sabia disso? Se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você acredita na sua palavra, você é mais bem-aventurado do que o próprio Tomé. Porque ele viu Jesus a levantar os mortos, ele viu Jesus a fazer milagres. E eu quero te dizer, ele olha para ti como alguém que passou 2000 anos, em que o intelecto evoluiu tanto, em que a sabedoria da humanidade evoluiu tanto, em que a tecnologia evoluiu tanto, que nós ainda hoje acreditarmos em Deus, para os ateus e alguns agnósticos somos anormais. Porque nós acreditamos em algo que não vimos. Amados, nesta manhã nós temos que entender que a vontade de Deus tem que superar a nossa. E como eu estava a falar sobre Lázaro, 4 dias Lázaro estava morto. E Jesus orou. Respeitou a vontade do Pai. Porque Jesus entendeu a sua posição na terra. Jesus entendeu a sua posição na terra. Fale para quem está ao seu lado. Diga, por favor. Coisa que tu ainda não entendeste. Qual é a tua posição na terra? Há muitos que ainda não entenderam qual é a posição da sua vida nesta terra. Jesus entendeu que estava ali como alguém para fazer a vontade do Pai. E sabe o que é que Jesus ficou tão grato? Porque Deus autorizou que Jesus ressuscitasse Lázaro. Amém? E no Getsemane ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porque esta coisa de morrer pelos outros não é fácil. Você acha que foi fácil? Jesus ser acusado do que foi acusado, receber as nossas doenças, receber os nossos pecados, não foi fácil. Mas ele disse: todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Igreja, no momento em que nós como igreja aprendermos que a vontade de Deus tem que superar a nossa, tudo vai mudar. Ouça, os milagres que nós tanto queremos que aconteçam, vão acontecer de forma natural, não forçada, porque há gente que é forçar Deus a fazer milagres.
Há gente que quer obrigar pessoas a dizer quem é que foi curado? E ninguém foi curado, mas alguém levanta a mão porque doía-lhe a cabeça quando chegou e já passou, estava mal disposta e está bem disposta, porque o estado emocional das pessoas muda muita coisa no seu próprio corpo. Deus não precisa desses milagres. Deus quer milagres que o dignifiquem, o honrem, se prove que Ele fez. E se eu viver nesta terra a pregar que Ele cura, e se eu não tiver que ver cura nenhuma daqui para a frente, eu não vou mudar o meu discurso. Sabe porquê? Não só porque eu já vivi milagres na minha vida, na minha casa, na minha família, já vi Deus a curar muita gente, já vi Deus a fazer coisas grandes. Mas não é só por isso, porque eu vi. É porque eu acredito. Eu sinto. Deus... Só quem tem Deus em sua vida há que sabe dizer isto. Há que sabe acreditar e viver. Mais uma vez repito, acreditar é uma coisa, viver é outra. Seja feita a tua... Foi Jesus que mandou orar assim. Então a tua oração todos os dias tem que ser dirigida ao Pai. E é engraçado... Porque Jesus mais à frente também disse, tudo o que pedirdes em meu nome, eu costumo ensinar as pessoas uma lição muito rápida. Olha, você deve orar a Deus e tudo o que pede em nome do Filho. Porque foi o Filho que conquistou toda a cura para ti. Foi o Filho que levou sobre ele as suas enfermidades. Foi o Filho que levou o perdão dos seus pecados. Foi o inocente tornado culpado por sua causa. Depois nós temos que entender aquilo que realmente Jesus quer nos dizer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ontem, por exemplo, quando falávamos de que é tão importante nós entendermos este princípio de Deus. Porque muitas vezes nós achamos... e deixamos que a inquietude da nossa vida... E ontem partilhávamos com um homem de Deus, um voluntário. Ele não deve ter uma inquietude moderada, porque uma coisa é eu ter uma ligeira preocupação, outra coisa é eu viver preocupado continuamente. Claro, o nosso Pacheco esteve no hospital. Há uma inquietude em nosso coração que nos leva a orar por ele. Amém? É legítimo, leva-nos fiquei desempregado, há uma inquietude autorizada por Deus que me leva a orar, a clamar e a trabalhar para alcançar um trabalho, mas viver inquietado, com medo do amanhã. Jesus só disse uma coisa, eu gosto muito de Jesus, alguém aqui gosta de Jesus? Porque ele disse assim, olha, porque... O versículo de número, deixe-me olhar, 11, perdão. O pão nosso cada dia nos dá? Sabe porque é que ele disse nos dá hoje? Porque eu não tenho que estar preocupado com amanhã. E ele logo a seguir explica isso. Sobre os passarinhos, sobre isto, sobre aquilo. E porque andais inquietados com o que haveis de comer ou de vestir. Deixem cada dia cuidar de si mesmo. E ele disse mais, isso é o que os gentios procuram. Isto é, aqueles que não têm Deus, aqueles que não fazem parte do reino de Deus. O que nos torna diferentes dos demais é marcarmos, por exemplo, uma situação para estarmos juntos para Deus. E um não vem porque está a trabalhar, outro não vem porque não quis pedir ao patrão. Pede ao patrão para tudo e mais alguma coisa, menos para as coisas espirituais. Tens medo de perder o emprego? Quem te dera perder o emprego por causa de Jesus? Quem te dera ser honrado por isso? Porque quem perder o emprego por causa da sua fé de forma sábio, porque há pessoas que são umas bestas como cristãos. Eu não vou patrão porque Deus está em primeiro lugar. Isso não é coisa que se fala um patrão. Ou é? Temos de ser... O cristão deve ser caracterizado como alguém educado, respeitoso. Amém? O mais educado da terra tem que ser o cristão. O melhor funcionário tem que ser o cristão. Mas há pessoas que são assim umas bestinhas. Chegam ao pé do patrão. Olha, eu não vou porque tenho de segunda à sexta ou de segunda a domingo tenho uma conferência na ICIR. Deus tem que estar em primeiro lugar. E ele diz, então, mas vais faltar os dias todos? Vou. Porquê que você não se preparou?
não mandou uma carta, não respeitou o patrão. Irmãos, durante anos esta casa, quando fazíamos as conferências junto com outras igrejas, fizemos muitas, íamos para a Espanha, íamos para a Colômbia, íamos para muitos lugares. Os irmãos eram aconselhados a mandar uma cartinha, a informar que naqueles dias, por razões familiares e pessoais, não poderão estar a trabalhar naqueles dias. Isto é legal. E o patrão não te despede por causa disso. Sabes porquê? Funcionário bom, o patrão até paga a viagem se for preciso. Vá lá, meu amigo, se é para o seu bem, vá lá. E a seguir até venha Jesus por tua causa. Porque quando tu chegas mais animado, mais cheio de Deus, que o filho dele lá está doente e tu vais lá orar e ele vai ser curado. Há um problema na empresa e tu há de lhe dar uma palavra que lhe trará luz. Meus amados, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensinou-nos a pedir o pão de cada dia. Não foi o pão aos 70 anos. Não mandou, olha, orem pelo pão e pela reforma aos 70 anos. Não, Jesus não mandou fazer isso. Mas isto não significa que tu não possas fazer poupança, porque a Bíblia também nos ensina que devemos fazê-lo. Amém? O homem prudente amealha para os dias maus. Se você ler Provérbios é um livro de ensino incrível. Agora, amados, Jesus quis nos dar o suficiente. Só que às vezes somos ali como o meu filho Rodolfo. Não lhe basta uma guitarra, tem que ter 10. Não lhe basta um pedal, tem que ter 50. Irmão, eu não tenho nada contra, desde que aquilo não seja idolatrado. Desde que ele não seja arrogante por ser. Não nos basta ter um carro, temos que ter 10. Irmãos, Deus não está preocupado com a tua prosperidade. Ele está preocupado é o que é que tu fazes com ela. Amém? Agora, que nós possamos aprender, irmãos, que não é preciso pedir mais do que o suficiente. E se alguém tem mais do que o suficiente, só tem que dar graças a Deus. Eu há dias estava com alguém, entrei no centro de saúde, exatamente, e o senhor que está lá à entrada, então, está com febre, tem tosse, está doente, tem algum problema, e depois diz assim, falta dinheiro. Não tenho falta de dinheiro, antes pelo contrário, tenho dinheiro a mais. Tenho tudo. Você tem tudo a mais, é verdade, tudo a mais, até chatice às vezes. E pronto, lá entramos. Porque, irmãos, ouça, há países que passam todas as necessidades. Há povos que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, não têm onde dormir. E alguns conseguem ter um sorriso nos lábios. Há pessoas com a barriga cheia, vêm à igreja, não têm 200 gramas de carne para comer, têm 2 quilos. Não têm uma aguinha para beber, têm a melhor safra da Coca-Cola ou de outra coisa qualquer. E andamos todos zangados. Deus deve estar muito triste com a gente. Porque nos queixamos sendo ricos. Nunca na história da humanidade se viveu tão bem. Se viveu com tanto conforto. Nunca na história da humanidade o homem teve tantas condições de viver mais longevidade na sua vida. Amados, somos do século XXI, somos a elite. O século XXI é uma elite grande da história da humanidade, onde se viaja pelo mundo inteiro com poucas horas, onde se comunica para o mundo inteiro com um clique, onde se pode ver todas as notícias do mundo. Temos tudo para ser felizes e quase não temos necessidade de dizer a Deus: Deus, ajuda-me a ganhar o pão hoje, porque todos temos de sobra. Jesus ensinou isto a pessoas que precisavam que a colheita desse certo. Que precisavam que a vaca desse à luz o vitelo. Que precisavam que as ovelhas dessem à luz os seus cordeirinhos. Pessoas que não tinham conta bancária. Pessoas que viviam quase numa casa de palhota. Mas nós não. Nos queixamos de tudo. Tendo tudo. Mas Jesus, mesmo assim, Ele lembrou-se do nosso dia de hoje.
Parem de andar inquietos. Orem a Deus pela vossa suficiência a cada dia. Ainda antes de terminar, o verso 12 diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não quero alongar muito. Naturalmente que nós temos a necessidade de entender este princípio. O princípio de perdoar quem nos ofende. Jesus entendia que o ser humano é muito ofensivo e muito ofendido. Nós tanto ofendemos como somos ofendidos. E muitas vezes a maneira como ofendemos, achamos que nunca ofendemos. Eu acredito que já ofendi pessoas que não sei que ofendi. E se calhar pessoas que possam ter deixado a própria igreja. Podem até ter deixado de gostar de mim. Porque a gente somos tão fáceis de ofender e ser ofendidos. Irmão, a ofensa que tu recebeste não é maior do que a ofensa que tu fazes. Tu sentes a tua dor e o outro sente a dor do outro. O melhor resultado para a vida cristã, o melhor medicamento para cada um de nós é perdoarmos. Coração de perdão. Aprende a perdoar o teu irmão. Aprende a ser ofendido e sorrir. Quando alguém te ofender, diz obrigado por tão linda ofensa. É possível, sabia? Sabia disso? É possível. Meus amados, Jesus foi extremamente ofendido e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Mas isso foi Jesus, mas Estevão fez igual. E não era Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Quando os homens de Deus foram presos, eles foram para a prisão cantar glória a Deus, louvar a Deus, porque foram achados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. E quando Jesus ensinou os bem-aventurados, ele diz: sois bem-aventurados quando forem enxovalhados, moídos, maltratados, mentirem contra vós, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Vocês são bem-aventurados. Irmão, temos que olhar para o nosso irmão como alguém que é parecido connosco. Precisa do nosso amor. Yes. Precisa do nosso perdão. Amém? O passado tem que ser perdoado. O presente tem que se viver sem ser ofendido. Porque o passado só é perdoado porque estamos ofendidos. Mas se o presente não nos deixarmos ofender, nunca vamos ter problemas com a dor do passado. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Jesus disse no verso 13: não nos deixes cair em tentação. A NVI, a tradução NVI diz assim, a nossa outra, mais tradicional, mais arcaica: não nos induzas à tentação. Parece até que Deus nos faz ficar tentados, mas não é. O que o texto no original diz é para que Deus nos ajude a não cair em tentação. Isto é um pedido, não é? Mas livra-nos do mal. Deus, não nos deixes cair em tentação, como diz a tradução NVI. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A igreja tu precisas de viver todos os dias vigiando para não cair em tentação. Jesus nos está a ensinar: ora por causa das tentações. E nós somos tentados em muita coisa. E a ordem de Jesus foi: vós orareis assim. Orai para que não caiam em tentação. E há aqui uma declaração: livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Significa que quando nós oramos a Deus, sabemos que Deus tem todo o poder para resolver cada assunto da nossa vida. Até os detalhes pequenos que a gente nem ora, Deus está lá para ajudar. E por fim termina com uma palavra: amém. Diga amém. Isto é, eu concordo, eu estou de acordo, eu acredito, Deus vai fazer, Deus ouviu a minha oração.
Irmão, todos os dias a tua oração deve ser acompanhada com estes princípios para poderes alcançar vitória, para que a glória de Deus esteja em ti e através de ti. Eu pedia que ficássemos de pé. Vamos ficar de pé. Vamos exercitar nossa oração. Consegues? Faz a tua oração, levanta as tuas mãos para Deus. Entrega-te ao Senhor. Nunca esqueças. Deus Jesus ensinou para não repetirmos, não sermos pessoas que vivem a falar sempre a mesma coisa. Mas levanta a tua voz. Oh, irmão, alguém tem necessidades nesta manhã, que Deus faça a sua glória, a sua manifestação de poder está sobre a sua vida. Há aqui alguém nesta manhã que precise de uma intervenção divina? Faça então a sua oração agora mesmo. Comece a orar, feche os seus olhos, levante as suas mãos, faça a sua oração. Porque está lá o pão nosso de cada dia, mas também está lá o pedido pela nossa necessidade. Talvez o teu impedimento seja falta de perdão. Deus não está a agir na tua vida porque não há perdão no teu coração. Então resolve o teu assunto nesta manhã. Começa já a declarar na tua oração: Pai, eu perdoo o pai, a mãe, o primo, o enteado, o próprio. Olha, sei lá, tanta coisa que tu precisas perdoar. Até pessoas que não te ofenderam, mas que te sentes ofendido. Nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, vamos levantar nossas mãos, irmãos. Eu gostava tanto de ver todos os braços no ar nesta manhã. Mas gostava de ver vocês a orar, a falar com o Pai. Aleluia. Oh Pai, Tu estás a escutar a oração do Teu povo. Tu que estás na tua casa, estás em online, tu que mais tarde irás ouvir esta meditação, faz o mesmo, faz a tua oração com estes princípios. Se não és filho de Deus, declara: Pai, eu te entrego a minha vida e eu te recebo em meu coração para me tornar teu filho, para que tu sejas o meu Pai, para que eu possa dizer: Pai nosso. Oh Espírito Santo, move-te em nosso lugar. Move-te neste lugar e enche este lugar com a tua presença. Manifesta-te nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, possas trazer cura, libertação, restauração. Tu que precisas do milagre, precisas da resposta de Deus, precisas de restaurar relacionamentos, tu que precisas de cura para o teu corpo, no lugar onde te encontras, começa a orar como Jesus ensinou. Oh Espírito Santo,